Histórias de terror. Chat, desliguem as luzes, botem um cobertorzinho em volta da cabeça, se protejam, tirem o pé de lugares que o diabo pode pegar seu pé assim, fazer seu pezinho, que eu irei contar histórias de terror. Eu não contei história de terror pra vocês, eu falei que ia contar, mas ninguém me lembrou. Fale sobre a economia do Brasil na atualidade. A economia do Brasil. Cara, eu até separei foto de terror pra mostrar pra vocês as coisas que aconteceram no meu apartamento. Que eu tive manifestações sobrenaturais na minha casa. Apareceu o diabo aqui em casa. Ah, morre, diabo! E eu tenho fotos pra provar. O negócio é que coisas paranormais, elas são comuns na minha vida, mas eu não acredito. Engraçado, né? Mas que existe, existe. Essa é a minha postura. Uma cabana isolada, tinha uma velha com a faca na mão, passando manteiga no pão. Vocês acreditam em coisas sobrenaturais? Fantasma, espírito, demônio? Eu já tive experiências sobrenaturais, assim, de verdade, inexplicáveis, mas eu não acredito. Mas que existe, existe. Tem muita coisa que a gente é limitado pra ver e ouvir. Nunca teve experiência, graças a Deus. Acredita. Pô, o chat tá bem sobrenatural. Você não acredita em fantasma, mas no demônio você acredita? No demônio bíblico, assim, diabo? Eu vejo vulto. Então, tinha uma época que eu estava vendo com mais frequência, né? E era uma coisa relativamente comum mesmo. Eu não sei se era porque eu morava num apartamento assombrado ou se tinha alguma coisa na minha vida que tava me deixando mais sujeita a isso. Eu não sei, eu não acredito, né? Então, eu não sei o que são as coisas que você pode fazer pra chamar, não sei, ou estar mais aberta a experiências sobrenaturais. Charlie, are you here? Mas teve uma época que eu tava vendo com alguma frequência figuras humanoides pregadas no teto, assim, em vulto mesmo, assim, sombra, passando. Eu sempre ignorei, né? Eu falava, tá bom, cada um no seu quadrado, né? E, inclusive, eu sou a Márcia sensitiva. Esses dias a minha mãe tava aqui em casa, né? A gente tava conversando e aí ela virou pra mim e falou assim: ah, o estagiário tem casa? Aí eu falei, não. Ela falou, acabou de passar alguém aqui, não tinha ninguém. Mas essas coisas são relativamente normais, né, da gente ter experiência, né? E teve uma vez que, inclusive, eu tava em live, e aí teve uma hora que eu faço assim. Passou alguém atrás de mim, uma pessoa. E aí tem gravado, né, tem a cena, deu assim, mas não tinha ninguém. Vocês lembram dessa? Assim, eu respeito, então eu acho que eu não dou motivo para as coisas aparecerem pra mim. Eu não dou motivo. Eu não brinco com tabuleiro Ouija, eu não chamo o diabo. Eu nem acredito pra começo de conversa. Ou seja, eu não dou motivo. Não deveria estar aparecendo pra mim, mas aparece. Eu acredito que não dá pra gente confiar nos nossos sentidos, nossa percepção ela é falha. Mas, caramba, não me deixam em paz. Impressionante. Quando eu tava lá em Singapura, teve também uma vez que eu tava andando na rua e eu ouvi alguém me chamar. E eu olhei pra trás e não tinha ninguém, né? Era só um monte de arbusto. Esse tipo de coisa é coisa que acontece, né? Você ouve vozes, ouve vulto, figuras humanoides pregadas no teto, te olhando dormir. Essas coisas acontecem. Tá amarrado, é coisa do Mas eu já tive experiências que são experiências que são tão reais que eu não consigo não achar que tem alguma coisa aí. Quando eu tinha 2 anos de idade, aquela fase que a gente não fala direito, né? Só fala, fica só balbuciando, né? Nessa época da minha vida, meus pais, eles viajavam muito de carro. O pai ainda tava na ativa da Marinha, né? Hoje em dia tá na reserva, mas ele era da ativa. A gente morava em Florianópolis. E a gente tinha esse hábito de fazer viagem de carro. Inclusive, nesse dia, a gente tava indo fazer uma viagem de carro pra o aniversário de um comandante lá da Marinha, que meu pai tinha que ir, né? Só que meu pai sempre teve muito sono no volante. E, por alguma razão, eu acho que a gente tinha que chegar lá pela manhã. A gente viajou meio que overnight, né? De madrugada. Meu pai tava cansado já, pra começo de conversa. E aí, a gente tava no carro, meu pai dirigindo ali. E a gente tava passando na serra, ali em Florianópolis. Não sei se era uma serra, era um lugar que era muito alto. E lá embaixo era assim, ó, abismo. E aí eu comecei a falar, né? Eu já tava falando, tava ali, nenenzinho, né? E aí eu comecei a falar, assim, que eu vejo gente morta. Mas aí eu comecei a falar assim,
Ah, tô muito triste que meus pais morreram, não sei o quê. Aí a mãe começou a prestar atenção no que tava sendo dito. E aí, quando eu comecei a falar isso, ela virou pra falar assim, que isso, menina? E aí, nessa hora, meu pai dormiu no volante, capotou, e o carro foi com tudo pra o abismo. Bateu na mureta e tudo. Só que minha mãe, como ela tava atenta, ela já não tava dormindo, ela começou a me ouvir falar, ela segurou o volante. E aí o carro não foi tanto. Ele só entrou na mureta, a mureta entrou assim no carro, quebrou assim o para-brisas, né? Eles sofreram um acidente, se machucaram, né? Mas só cortes leves. Mas aí a gente não caiu. Por quê? Porque ela prestou atenção no que eu estava dizendo. Porque alguma coisa começou ali a falar por mim. E como é que eu com 2 anos tinha... falar de morte, de ter que morar com a avó, não faz nenhum sentido, né? Foi alguma coisa que interviu ali. Eles se recuperaram e tal do acidente. Eu fiquei bem, eu tava na cadeirinha, né? E aí, no dia seguinte, a gente eventualmente chegou nesse aniversário do comandante do meu pai. A gente chegou atrasado, pedindo desculpas, falando, poxa, aconteceu uma coisa e tal. O comandante falou assim, caramba, vocês estão bem, né? Eu sonhei que você sofreu um acidente, mas que bom que vocês estão bem e tal. Nossa, até arrepia aqui. Isso é verdade, aconteceu comigo, tá? Ou seja, o plano espiritual... ele estava ativo nesse dia, que mandou o sonho pro comandante do meu pai, que sonhou com esse acidente, que mandou alguma coisa pra falar ali por mim, pra eu chamar a atenção da minha mãe, pra ela prestar atenção na direção. Não sei. Alguma coisa aconteceu. Meus pais sempre contam essa história, desde que eu sou criança, eles contam dessa vez que eu salvei eles de morrerem. Não é mentira, é verdade. É verdade, eu não minto pra vocês. E aí eu salvei meus pais de terem um destino terrível caindo do abismo em Florianópolis. Caindo ali da serra, lá no... O mundo espiritual tava trabalhando nesse dia. Senhor Koema, telefone! A ligação tá horrível! E aí eu tive essa experiência paranormal, meio sobrenatural. Eu sempre vejo essas coisas, cara. Eu sempre vejo essas coisas. Eu tento pensar que não são seres do mal, né? Porque senão dá medo. Ainda bem que minha mãe prestou atenção. Ainda bem que eu comecei a falar coisas estranhas. Aí minha mãe prestou atenção. Enfim, estranho, né? E a outra coisa é que no meu primeiro apartamento aqui no Rio de Janeiro, lá pra 2016... Foi 2016 que eu fui morar sozinha. Eu morava no apartamento ali na Rua do Catete, na frente do Palácio Getúlio Vargas, né? E eu tenho certeza que Getúlio Vargas estava assombrando meu apartamento, que assim que a gente se mudou, porque eu morava com 2 colegas de apartamento, né? Era um inferno. Era a panela que batia misteriosamente, era a porta que fechava, era vozes, era passos que a gente ouvia, era uma balbúrdia espiritual. O fantasma que morava lá não ficava quieto. E nem pra ajudar a pagar aluguel, né? Então eu acho que era Getúlio que tava lá, que morreu e veio me visitar de madrugada. E aí foi engraçado que teve um dia que a gente foi pro meio da sala e falou assim, cara, quem quer que esteja aí, vamos conviver em paz, para de perturbar, você fica na sua, eu fico na minha, cada um no seu quadrado, você pode morar aqui, a gente convive. E aí melhorou, tá? Melhorou consideravelmente, a gente parou de ficar... ouvindo tanta coisa. Mas assim, apesar de ter parado a questão de barulho, já tiveram manifestações no apartamento. Cara, primeiro, o apartamento era velho pra caramba. Foi feito assim nos anos 50. Um negócio velho pra caramba, tudo caindo aos pedaços. Mas assim que a gente entrou, parecia tudo normal. Só que aí surgiram coisas no apartamento que não estavam lá antes. Surgiram coisas escritas que não estavam lá antes. Ih, até caiu meu negócio aqui. Ai, credo. Desculpe. Surgiram coisas escritas na parede. E eu tenho foto. No quarto do meu colega de apartamento, do finado Zé, ele não morreu, ele só se mudou pra São Paulo. Surgiu isso aqui escrito. Isso não tava aí antes. É do lado do interruptor, a gente teria visto, né? E não foi ninguém fazendo nenhuma prank. Porque essa não é a letra de ninguém que morava lá em casa. Mas aí surgiu isso escrito na parede. Aí a gente começou a chamar o espírito de Dixon. Virou o nome dele. E aí toda vez que tinha porta batendo, gente rindo, a gente falava, ô Dixon, para com isso, rapaz. Isso não tava aí antes, tá? Beleza. Mas aí... um dia, tinha alguns móveis que vieram no apartamento. E aí um dia eu tava mexendo na sapateira.
todo dia eu mexia naquela sapateira, porque é onde ficavam meus sapatos. E eu vi um negócio escrito na sapateira também. E eu nunca tinha visto antes. Surgiu escrito Awaus. Aí a gente começou a se referir a um segundo espírito, que é o espírito Awaus. Então tem o espírito Dixon, tem o espírito Awaus e tem um terceiro espírito que também surgiu misteriosamente na minha cortina. Na cortina, que eu mexia também todos os dias e não tava ali antes. E aí surgiu. É o espírito Aulig. Não dá pra ler direito, mas esse aqui é mais assustador porque parece que alguém pegou uma caneta Bic e carved Aulig na persiana, né? A gente começou a ver essas manifestações de coisas escritas na parede. Aí tem o espírito Dixon, o espírito Aulig e o espírito Awaus. Mas enfim, sei lá o que é isso, né? A gente ficou convencido que tinha alguma coisa naquele apartamento esquisita. Que uma vez a gente foi pintar justamente o quarto do Dixon e tava um cheiro muito forte de tinta. E aí eu tinha visto na internet que se você acender vela, a vela meio que consome as fumes da tinta, né? E aí a gente pensou, bom, vou acender uma vela. Só que eu não tinha vela em casa, assim, vela de quando falta luz, né? Eu só tinha uma vela de 7º dia, aquela vela de reza forte. Só tinha essa vela lá em casa, deve ter sobrado do morador anterior. Eu acendi essa vela no quarto, deixei a porta fechada, né? E aí eu botei, lembrando que só morava nós 3 no apartamento. Acho que o Zé já tinha ido embora na época. Morava eu e o housemate. E eu botei isso numa estante alta pro cachorro não pegar. E essas velas tem parte metálica, tem uma parte de plástico, né? Da embalagem, tem aquela pavio, isso. O pavio, ele encaixado embaixo com uma parte metálica, né? Ou seja, tinha muitos elementos ali na vela. E a vela ali divina, 7º dia, reza forte, não sei o que. Botei pra queimar o cheiro da tinta. No dia seguinte, fui lá ver como é que tava a situação. Não tinha nada no pires. Nada. Sumiu! Não tinha parte metálica, não tinha cera da vela, não tinha nada. A vela sumiu. Acho que o espírito ficou bravo que eu liguei alguma coisa. E aí ele foi falar assim, ah é? Vai ficar sentindo o cheiro de tinta então. Sumiu com a minha vela. Foi vela de oferenda, sei lá o que era aquilo. Sumiu. Não tinha nem a cera da vela pra mostrar que ela queimou. Ela só desapareceu. No Rio de Janeiro roubam até vela, pô. Espírito ladrão. Tinha grade na janela e eu morava no 9º andar. Ninguém vai entrar pra roubar uma vela de 7º dia meio queimada, sei lá. E aí a gente continuou vivendo e tal. Só que nesse esquema de mudança, de se mudar do apartamento, de reformar, teve um dia que eu bati a mesa na parede. A mesa bateu na parede, arrancou a tinta. E ela arrancou a tinta e formou uma data. Nossa, eu tô até arrepiando aqui. Era 11/19/74. E aí eu não sei se é novembro de 74. Eu acho que é a data de nascimento do Dixon, ou do Aulig, ou do Awaus, ou de todos eles. Assim, até então, né, tinha sido só esse tipo de coisa escrito na parede, as coisas sumindo, barulho sendo escutado. Mas aí, num dia que eu estava dormindo na sala, teve uma época que eu ficava dormindo na sala, que eu tinha um sofá-cama maneiro, eu ficava dormindo lá. Naquele período entre o sono e estar acordada, que a gente começa a imaginar um monte de coisa, isso eu quero acreditar. Porque eu tava deitada e o layout da minha casa naquela época era a sala e a porta da sala era virada para um corredor que dava pros quartos. Então tinha 1, 2, 3 cômodos a partir do corredor, né? E aí eu tava deitada olhando pro corredor nesse período de sono acordada. E aí eu só vejo uma figura humanoide. Vai começar a mentirada. Aí eu só vejo uma figura humanoide, também feita de sombras, assim, um vulto. A figura humanoide passando de um cômodo pro outro. E ela entra no meu quarto. Ela passa pelo corredor, passa pelos cômodos e entra no meu quarto. E eu assim, né? E aí o Faf e o Zico começaram a latir. Começaram a latir na direção geral da figura. Ela passou, entrou no meu quarto. E eu deitada, né? Aí eu fiquei assim... Eu vou só fingir que não é comigo? Mas o cachorro tava latindo, né? Então eu tava tipo assim... Fica quieto, cachorro. Fica quieto. E aí no dia seguinte... Eu fui no meu quarto, né? Segui a vida normal... E a luz tinha pifado
E era uma lâmpada de LED, tá? E eu fiquei bolada porque eu tinha acabado de comprar aquela lâmpada e eles me prometeram 10.000 horas de uso. Não teve nem 1.000 horas de uso. Não teve nenhuma hora de uso aí. Fiquei um tempão sem luz no quarto, que pra trocar a lâmpada eu tinha que subir numa escada e o ângulo era da escada, ficava no mesmo lugar que a minha cama ficava, então eu não conseguia, assim, ter ângulo pra subir direito. Enfim, fiquei mó tempão sem luz no meu quarto. Essa vez eu fiquei mais bolada do que com medo, porque, pô... Mas dessa vez eu vi mesmo a figura passando. Aí eu fiquei com medo. Eu acho que esse espírito, ele é contra luzes, né? Porque ele sumiu com a vela, sumiu com a lâmpada lá de casa, ou seja, né? Eu acho que eles gostam de ficar no escurinho. E os antipsicóticos já tomou os de hoje? Detalhe que nessa época eu não estava tomando nada, não era bebida, drogas, nada do tipo. Só estou relatando coisas que eu vi. Mas assim, eu não acredito no sobrenatural, não acredito em fantasma. Eu escuto as coisas me chamando, a estátua do José de Alencar que me chamou na praça, fez "Ei, psiu", e eu olhei e não era nada, era só ele lá na toda a sua glória, ali do Largo do Machado. Já ouvi, enfim, tem gente me chamando, vulto na parede, não sei o que, mas eu não acredito. Não acredito. Mas que existe, existe.